Estamos começando mais um episódio do nosso podcast e hoje estamos recebendo a doutora Julie. Boa noite, doutora. Boa noite, Alex. Muito obrigado por receber e aceitar o nosso convite para estar aqui nessa noite. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Tá, já. Doutora Julie, pode chamar de você ou senhora? Pode chamar de você. Você poderia falar para a gente, resumidamente, aí, quem é a doutora Julie, o que ela faz, qual que é a especialidade, o local que trabalha, que atende aqui em Nepomuceno? Eu sou a Julie, casada com o Dr. Jorge, o Dr. Jean, que todo mundo conhece como Dr. Jean, mãe, esposa, cristã, médica, formada em 2014 pela Unifenas, de Alfenas. Fiz minha formação lá, faculdade lá, e depois, lá em Alfenas mesmo, eu fiz a residência de clínica médica no Hospital HUAV e depois segui para endocrinologia, pós-graduanda na Universidade Suprema, lá em Juiz de Fora. E tem algum motivo especial assim que fez você escolher a medicina? Não teve. Na minha família não teve médico, não tinha médico na família, mas eu tive um amigo da família que me incentivou muito, era professor, e diante de todas as possibilidades ali que eu queria, ele falou assim: Julie, segue a medicina, você gosta de estudar, você tem perfil. Então, assim, acho que foi mais o ambiente e não os parentes ou familiar. Eu sou a única médica da família toda, dos dois lados. Tá, entendi. Agora, para a gente começar aqui, uma pergunta, assim, uma curiosidade. Por que é tão difícil emagrecer com tanta informação que existe hoje? Porque a obesidade, ela é uma doença crônica, ela é uma doença complexa, de difícil tratamento e de difícil manejo dela. Então é difícil, não é falta de vontade das pessoas, muitas vezes. Então a gente tem que entender a obesidade como doença. Tá. Essa é a grande dificuldade, uma doença crônica, ela precisa de um tratamento, muitas vezes medicamentoso também. Entendi. E sobre o diabetes, porque também a sua área trata o diabetes, né? Quais são os principais sinais aí do diabetes? Diabetes, quando o paciente está na forma descompensada, ele vai apresentar os sintomas, como, por exemplo, muita sede, muita fome, vai muitas vezes ao banheiro para urinar. Então, ele vai apresentar esses sintomas, fraqueza, alguns têm dores nas pernas. Mas é uma doença que muitas vezes é silenciosa. Então, quando o paciente apresenta uma glicemia um pouquinho só alterada, vai levando ao longo do passar dos anos e nem se percebe. Percebe-se mais quando estão com glicemias mais aumentadas. Tá. O grande perigo do diabetes. E tem como, assim, fazer um controle do diabetes sem tomar medicamentos? Depende a atual situação do paciente quando ele chega, né? Às vezes ele está com hiperglicemias muito elevadas. Ou então ele está ali no começo, que ele realiza uma mudança de vida, com dieta, com atividade física, emagrecendo se ele for obeso, e aí a gente consegue controlar, mas raramente você vai conseguir controlar diabetes sem medicação mesmo, assim. Tá. E falando da tireoide ela é desregulada, ela atrapalha no emagrecimento? Muito. A gente tem a doença chamada hipotireoidismo, que é a hipofunção da tireoide. Então, quando o paciente está em hipotireoidismo, ele precisa ali de tratamento para regularizar, conseguir perder peso. Então, ela impede mesmo, há um ganho de peso no hipotireoidismo, impede o paciente emagrecer. Tá. Então, não é desculpa tem algumas pessoas que pegam e falam, engordou demais, não sei o que, é tireoide. Então, acho que nem sempre não é desculpa, né? E quando a gente controla, a gente consegue também perder o peso, né? Com o tratamento. Tá. E por que muitas pessoas emagrecem e tal, faz o regime, faz o tratamento que tem que fazer, emagrece, aí depois de certo tempo engorda tudo de novo, às vezes até mais do que era? Porque a gente, quando faz um tratamento para obesidade e entra no processo de emagrecimento, você tem o perder, mas você também tem o manter. Então, o grande erro das pessoas é trabalhar bem o perder, que é o mais fácil, e o manter, que é a grande dificuldade e desafio. Então, é o manter. Aí as pessoas não fazem o manter,
então reganha o peso. Ah, tá. Na Então, mas muitas das vezes a culpa é da pessoa mesmo? Não, não, não. Nós temos, por exemplo, a gente tem o nosso hipotálamo ali no setápio hipotalâmico, que nós chamamos assim. Então, ele vai registrar o nosso maior peso da vida. Então, o seu peso máximo, ele está registrado lá. E a todo custo, ele vai lutar para você ir para o seu peso máximo. Então, quando você entra nesse processo de emagrecimento, tratamento, você está lutando contra isso. Ele tenta te levar para o peso máximo e você tenta manter peso, perder peso. Então, é do seu corpo mesmo, não é culpa das pessoas. Então, um grande erro é você fazer o tratamento no perder e não fazer o manter. O manter, ele é um tratamento também, faz parte do tratamento, precisa de acompanhamento médico. Tá. E o que acontece ali no corpo de quem é obeso? Assim, o que acontece no corpo dele? A grande liberação de citocinas inflamatórias, então o famoso paciente inflamado, sim, o obeso é um paciente inflamado, eu não gosto desse termo, mas ele é. O certo é isso, né? O termo correto seria esse? De paciente inflamado é um termo mais popular, né? Mas o paciente fica inflamado. E falar sobre essas canetinhas, isso aí é uma moda ou é uma evolução? Uma revolução do tratamento de obesidade, fantástico. É mesmo? Porque até pouco tempo atrás a gente tinha só os medicamentos orais, como sibutramina, como Contrave, alguns medicamentos mais conhecidos da população. E não se tinha perda de peso assim tão significativa como a gente consegue através das canetas. Então, as canetas trazem medicamentos maravilhosos, não só para tratamento de obesidade, como as comorbidades da obesidade. Ela vai em diabetes, ajuda em hipertensão, em todas as comorbidades que vêm decorrente da doença central obesidade. Ah, tá. Então, mas quem que pode usar essas canetas aí? E como é que é essa caneta? Como é que funciona isso? As canetas quem pode usar, Isso. A grande maioria das pessoas podem usar. Algumas que têm contraindicações não, como por exemplo carcinoma, história de carcinoma medular de tireoide, não pode usar, pancreatite, aí não pode usar, né? Mas a grande maioria das pessoas sim. Só que também a gente tem que ver quais são as pessoas elegíveis para o uso das canetas. Nem todo obeso é elegível para um tratamento com caneta, né? Mas a grande maioria sim se beneficia muito. Por exemplo, se você precisa de uma porcentagem menor de perda de peso, talvez você não precise usar um Mounjaro, uma tirzepatida. Você pode usar outros medicamentos ou até outro tipo de caneta, entendeu? Então é bem individualizado o tratamento do paciente obeso. Tá, mas a pessoa, por exemplo, a pessoa tem vontade de emagrecer e quer emagrecer, ela não pode simplesmente, eu vou usar essa caneta e pronto. Tem que ter um acompanhamento médico. Tem que ter um acompanhamento médico. A gente sabe que existem pessoas aí que compram de uma forma ilegal ou até sem acompanhamento médico, fazem tratamento sozinho. A chance de dar errado é grande, não pode. Tem que ser com acompanhamento médico, prescrição médica, avaliação médica, exames antes de usar. É bem criterioso mesmo. Pelo menos o trabalho que eu faço é bem criterioso. Então a pessoa que estiver assistindo, que tiver vontade, o ideal é não fazer isso por conta própria. Fazer por conta própria. E aquele como sendo o ideal é procurar ali a clínica Nossa Família. Pode procurar a clínica Nossa Família, doutora Dilma, que eu vou te ajudar. Tá. E essa caneta aí, existe a possibilidade dela viciar o organismo ou não? Ela não vicia. O grande problema é que as pessoas fazem o uso, emagrece, não mantém, e depois quando começa a haver o reganho, que é normal do nosso corpo tentar, né, nos faz reganhar, quando a gente não trata, aí a pessoa volta a caneta. Então fica aquela coisa, eu perco, a hora que eu engordo de novo, eu volto a caneta, mas não que a caneta te vicie, entendeu? Então. É mais uma falha ali no acompanhamento e tratamento, que faz a pessoa ficar recorrendo à caneta. Tá. Mas, por exemplo, estou usando essa caneta e tal, usei durante um tempo aí e tal, emagreci o suficiente, depois parei de usar essa caneta. O que eu tenho que fazer? Porque se eu parar ali, há a possibilidade de o peso voltar, ou não? Sim. A gente faz um desmame. E o desmame hoje, ele é feito de algumas formas, cada paciente, a gente individualiza para o paciente, mas a gente espaça a dose, reduz dose, vai de acordo com o paciente e quando ele está preparado para realizar esse desmame.
E muitas vezes ele não vai ficar sem medicamento. A gente retira a caneta e ajuda com outros medicamentos, com até mesmo atividade física e a dieta ali, se ele tiver estabelecido bem essa mudança de estilo de vida, dá para manter. Né? Tá. Cada paciente é único, eu sempre falo isso. Ah, tá. E tem como emagrecer também sem tomar medicamento, sem tomar remédio? Tem isso? A senhora trabalha com essa parte também ou não? Sim, tem como emagrecer. Se você fizer a mudança de estilo de vida, vou te dar um exemplo. Você é uma pessoa sedentária que não faz dieta e precisa perder peso, uma porcentagem de uns 3%, uma porcentagem menor em comparação a alguém que precisa perder 30% do seu peso corporal. Então você consegue sim fazer uma dieta, fazer atividade física. Aí, se você perdeu, é possível, mas a grande maioria dos pacientes com portador de obesidade precisam de ajuda com medicamento. Ah, tá. Então a dieta sozinha, aí existe a possibilidade da pessoa conseguir perder peso com a dieta sozinha ali, mas tem que ter muita força de vontade dieta mesmo, né? sozinha, mantendo É sedentarismo, bem complicado, muito difícil. né? E a ansiedade, a emoção, ela ajuda a você ganhar peso? Muito, muito. Existe até o comer emocional. A gente faz o fenótipo da obesidade através do perfil da fome do paciente. Então, por exemplo, tem paciente que por ter obesidade, ele faz o comer emocional. A obesidade faz ele ficar comendo. E é por isso que ele engorda. Tem um outro paciente que ele come por prazer, é um comer hedônico. Então, você tem que trabalhar no comer do paciente. No caso da ansiedade que você me perguntou, é um comer emocional. Então, trata a ansiedade, trata o paciente. Até tem um caso interessante, que me veio à memória aqui recente, de uma paciente minha, que ela chegou ao consultório, ela tinha perdido 10 quilos e veio para dar seguimento. Ela perdeu mais 20 depois que nós começamos o tratamento de ansiedade. Eu fenotipei ela, vi qual era o padrão alimentar dela e ela entrava no comer emocional. A princípio, foi só esse tratamento que eu fiz. Fiz um bom tratamento de ansiedade, o paciente perdeu mais 20 quilos. Que é isso. E esse tratamento, assim, ele é longo, é demorado? Como é que Normalmente funciona? é um tratamento crônico, nem sempre o paciente vai ficar o resto da vida com medicamento, até porque se a gente for falar em canetas, o custo é elevado e a gente tenta fazer o paciente ficar no que ele pode, né, ter um tratamento ali não tão caro, mas o tratamento é contínuo. Tem pacientes que eu sigo há 1 ano, fizeram uso de canetas, hoje estão com outros medicamentos, alguns já não usam mais medicamentos, mas é muito importante esse acompanhamento e é para o resto da vida, como se você tivesse hipertensão, você tem obesidade, a doença obesidade. Ah, entendi. E o sono? Qual que é o papel do sono aí no emagrecimento? Pode. É muito importante, porque se você não dorme, a gente tem até estudos sobre isso, se você não dorme mal, no outro dia você vai comer muito mais. Aí come bastante. Come muito mais, ingere muito mais calorias. Ah, tá. No outro dia. A pessoa quando dorme mais tarde, né? É pela lógica, né? A pessoa fica acordada até tarde. Quem gosta de futebol, por exemplo. Hoje mesmo é quarta-feira, eu de futebol. Muitas pessoas ficam, bebe, come até mais tarde e tal. E não dorme direito. Desregula todo o seu sono. Atrapalha tudo, né? Seus hormônios, aí atrapalha no outro dia. E essas pessoas que acordam, dorme tarde e acorda muito cedo? Dorme muito tarde. Por exemplo, dorme meia-noite e dá 3h30 da manhã, 4h30 da manhã, acorda e não consegue dormir mais. Ela está tendo insônia? Deve ser isso, né? Provavelmente ela está tendo insônia. Sou eu. É, você? Esse cara sou eu. Dorme muito tarde, acorda muito cedo. Acordo assim, às vezes 3h30, 4 horas e não consigo dormir mais. A insônia é um sintoma. É complicado, hein? Não é uma doença, é um sintoma, alguma coisa está acontecendo. Então eu vou ter que procurar a clínica da nossa família. Pode então. me procurar que eu te ajudo. Será que eu vou ter um desconto lá? Vai ser. Inclusive, a gente tem um cartão de benefício lá. Não sei Eu vou se ter que você fazer esse conhece. cartão. Conheço, não, eu ouvi falar, eu pesquisei sobre isso. Esse dia eu tava no Instagram, eu vi, né? Aí comecei a seguir e falei, deixa eu ver como é que funciona esse cartão. Eu sei que tem para individual, tem para família também, né? Isso, tem vários. E eu vi lá que eu vi que o interessante desse cartão também, que eu não preciso fazer tipo, para minha família, para minha esposa e filho. Eu posso colocar um amigo, se eu quiser,
colega, pode né? sim, pode sim. Você pode incluir no seu cartão. Então, esse é interessante, hein? Ó, bom demais. Vou ter que olhar isso lá depois como é que funciona. E academia, é obrigatório a pessoa fazer academia para emagrecer? Obrigatório, É obrigatório. obrigatório? No perder e no manter. Academia e ganho de massa magra é muito importante. É essencial, então. Essencial. E caminhada? Pode ser também. Mas a atividade resistida ela é importante. Ah, total, A musculação, por exemplo, e junto com o aeróbico também. Mas tem que ter atividade física. Ah, tá. Mas então o ideal é a pessoa fazer a caminhada e fazer também a... Atividade resistida. Isso, é. Então não pode trocar um pelo outro. Não. Pode fazer os dois? Fazer os dois, então tô todo errado. Se não pode, faça pelo menos um. Não, eu faço um dos dois, eu faço. Eu tenho tempo para fazer, eu tenho preguiça de fazer academia. Eu faço 1 hora de caminhada todos os dias. Tá bom, tá bom. Mas Já é alguma coisa, já né? é alguma coisa. Mas eu devo mudar isso então. Deve melhorar. Ai. E sobre a tireoide, o que mais você pode falar pra gente aí a respeito? O que mais acontece? Tem alguma história interessante para contar pra gente? Algum paciente? Da tireoide? Sim, às vezes a gente palpa a tireoide. É um hábito meu em toda consulta, principalmente dos pacientes portadores de obesidade. A gente faz a palpação da tireoide, a gente encontra nódulo muitas vezes. Aí o paciente nem sabia e nem ia perceber se não tivesse ido numa consulta. Então, assim, é muito importante. A tireoide ela é muito importante, os hormônios da tireoide para o nosso corpo, funcionamento de todo o nosso corpo, né? Então é importante cuidar dela também. Ah, bacana demais. E pra gente finalizar, ô doutor, passou rápido aqui o tempo, hein? Passou rápido. E pra gente finalizar, qual recado você diria para aquela pessoa que já tentou de tudo, mas de tudo mesmo para emagrecer e não consegue de jeito nenhum, não conseguiu de forma nenhuma? Tenta de novo, porque a nossa vida é cíclica, então aquele tempo que você tentou, talvez você usou um medicamento que não era para você, que não estava dentro do seu padrão alimentar, talvez você tentou de tudo de uma forma errada, então a medicina evoluiu muito no tratamento de obesidade. Eu falo, tenta de novo, não se culpe, dê mais uma chance para você. Ah, legal. E você já usou a fé na sua religião? Você usa a fé na religião? Não. Você usa a fé na medicina? Muito. E eu tenho muitas histórias. Se fosse ficar aqui contando, a gente ia até mais tarde. Muitas histórias em que, principalmente quando o paciente chegou em primeira consulta, conversou ali comigo, eu falei algo para ele que não foi só medicina, de acordo com a queixa que ele estava, que eu vi que eu poderia ajudar falando de Jesus para ele. E os pacientes vão e voltam e falam, depois daquela consulta, eu sou outra pessoa, eu melhorei, nem precisei tomar remédio. Então, assim, eu tenho muitas histórias, inclusive uma bem legal de ressuscitação de mortos. Que isso? Verdade. É longa a história? Não é muito longa, Mas não. conta pra nós, então. Esse paciente, ele era um conhecido de um amigo nosso lá da faculdade, e aí esse paciente infartou. E eu estava naquele dia, no 3º ano de medicina, eu estava naquele dia, por Deus mesmo, ali no hospital, e eu pedi um momento ali, se eu poderia fazer uma oração por ele, porque ele já estava vários minutos ali em parada cardíaca, e não ia mais. O pessoal já dava ele como já ia atestar o óbito e tudo. E aí eu pedi uma oportunidade, posso fazer uma oração para esse paciente? Eu conheço a família, né, a esposa está grávida e tal. E aí o médico falou, pode fazer. Ele fez assim, pode fazer, né? Pode fazer. E aí eu fiz e passado uns 10 minutos o paciente retornou os batimentos cardíacos. Que isso, que incrível, hein? Isso aí marcou a minha história, assim, era no começo, nem formada eu era. E eu carreguei isso, assim, por... E sempre você vai lembrar de nunca mais esquecer. Vale a pena. Isso aí você tem que contar para todo mundo. Onde você for, você tem que contar essa história. E a vida está na mão de Deus mesmo. Mas a partir daquele momento ali, como é que ficou lá? Você na faculdade ali, que estava no 3º ano, você falou? Tá, no 3º ano. Os amigos ali, porque muitas pessoas às vezes incrédulas, talvez. Todo mundo contou essa história. Por um bom tempo falaram dessa história. Mas mesmo assim, aparecem os incrédulos ainda e falam, isso aí, ele ia voltar mesmo. Foi uma coincidência, tem isso mesmo. Mas a gente sabe ali quando Deus age. Que bacana. E depois teve o Dr. Jorge também. Dr. Jorge, o pai do Dr. Jean,
Nós oramos por ele quando ele foi fazer uma cirurgia de próstata, e aí ele complicou, tudo foi pro CTI, no CTI ele estava bem grave, e a gente ainda estava na faculdade. A mãe do Jorge ligou pra gente, eu era namorada só do Jorge, pedindo que a gente viesse, porque iam até liberar a visita. O Dr. Jorge ficou bem grave, e nós também fizemos a mesma coisa. Nossa, E no outro dia ele melhorou, os rins não estavam bons, começaram a melhorar, ele saiu da arritmia cardíaca que ele estava, então assim, e o Dr. Jorge é um milagre. E hoje tá bom, né? Bom, Ele fez a cirurgia de joelho, né? Um tempo atrás. fez cirurgia de joelho. Mas ele é evangélico também ou não? Ah, ele frequenta com a gente, É. as nossas reuniões em casa, sempre frequenta. Coisa Na boa. igreja ele não vai não, ainda. Coisa boa. Muito obrigado aí pela sua presença aqui hoje. Se tiver alguma coisa a mais que queira acrescentar, fica à vontade. Eu que agradeço, fico à disposição, quem precisar. Eu tô lá na Clínica Nossa Família. Eu acho que eu vou precisar. Então tá bom, vai lá. Obrigado, viu? De nada. E aqui terminamos mais um podcast. Até semana que vem.